Buonasera. Buonasera. Muito bem, pessoal. Então vamos começar aí nossa aula. Olha só, a gente tinha parado nessa atividade aqui, pelo que eu me lembro, tá? Nesse capítulo, Rento il Museo, ou seja, dentro do museu. E nós tínhamos começado a fazer essa introdução ali do verbo ser, do Vêneto, tanto Vêneto quanto italiano, só que nesse caso aqui do Vêneto. E caímos lá quanto à terceira, né? Terceira do singular, que é o lu, né? Então, sendo assim, o Lu, a gente já tinha visto esse texto que eu vou recapitular com vocês. Tá, beleza. Né? Eu escutei alguns colegas ali falando que não vão conseguir participar, né? Tudo bem. E aí eu vou recapitular com vocês. A gente tinha visto também um vídeo, tá? Não vou passar o vídeo de novo, eu vou recapitular porque depois a gente vai ter uma atividade ali que eu vi que a gente não fez essa atividade. Então, o texto ele começa o seguinte, só para vocês lembrarem que Jeilolu ou Kiseolu, né? Porque tem a fórcula, a gente consegue fazer uma ocultação dela também. Então, quem é ele? Nós tínhamos visto isso já, né? Kiseolu. E aí vem a resposta em seguida, lu, elze, um homo. Vocês sempre vão ter que utilizar essa estruturação aqui com o verbo ser, né? Tanto o pronome quanto o clítico, a aula está sendo gravada, tá, pessoal? Então sempre, quase todas as aulas são gravadas, na verdade, porque sempre tem alguém que não pode vir, então eu já deixo gravado. Lu, el, ze, um homo. Então, vocês já viram, e a gente vai observar melhor aqui na estrutura depois do verbo ser ali do próprio lu, que ele vem pronto sempre, né? O pronome mais o clítico. O clítico do lu é o el. Então, eles já vêm grudados junto, lu, el. Então, já façam assim, lu, el, ze, um homo. E a gente observou que é possível, sim, se a gente quiser economizar alguma coisa, cortar, por exemplo, o pronome, mas não o clítico. Então poderia ficar eles é um homo, que significa ele é um homem, ou tudo inteiro, lu eles é um homo. Só essas duas variações aqui, tá bom? Depois tem a pergunta andoe gelo, ou seja, onde ele está. Então isso daqui é tudo referente ao que os dois estão olhando no quadro, né? E um responde, ele é de estar a Venécia, Cavedal dei Veneti. Ele está em Veneza, capital dos Vênetos, tá? Cavedal dei Veneti. Aí depois vem a outra pergunta, coqui gelo drio chacolar. Esse co é o com, que em português é C-O-M, e no italiano é com N, né? Então, que, com quem, Zeludril Chacolar, ele está conversando. Então, acredito que ainda hoje a gente vai ver essa função do presente progressivo, que, enfim, só progressivo, porque se for passado ele vira passado progressivo, né? Mas essa função aqui que ela faz o gerúndio do Vêneto, tá? Então, coqui gelo drio chacolar, com quem ele está falando. Aí, em seguida, a gente vai ter a outra pergunta, né? Quer dizer, a resposta. Ele fa ciacola co um paduan. Né? Ele está conversando com um paduano.
ele fa ciaccola, ele faz conversa. Então, é o jeito típico, muitas vezes, de se expressar, né, em Vêneto. Ele fa ciaccola, ele faz conversa, né? Então, ele fa ciaccola com um padoa. E a próxima pergunta, cosa fa lo de lavoro? O que ele faz de trabalho? Então, isso daqui já resume, né? Quer saber o que a pessoa está trabalhando, com o que ela trabalha. E a resposta vai ser lui elle soldat, conforme o que a gente observa ali no quadro também, ele é soldado, lui elle. Então percebam sempre o pronome, se colocou o pronome, tem que ter o clítico depois também, não vai ser luze, é lu, el, ze, ou apenas então elle. Passando aqui para a próxima pergunta, depois ma zeo messer, a pergunta significava o quê? Mas ele é nobre? Messer é nobre. Acredito que vocês tenham anotado isso também lá para resolver o outro exercício que tinha. Mas zelo, messer, então observem que esse zelo aqui, ele sempre vai ser o quê? O verbo ser para fazer a pergunta no presente, quando a gente precisa perguntar com o verbo ser. Por exemplo, ele é? Então, zelo, masculino, singular. Sempre vai ser utilizado para fazer as perguntas no presente com o verbo ser pro masculino. Então, zelo, tá bom? E a resposta ficou ali, no, nol ze mia. E eu tinha explicado para vocês que esse nó, apóstrofo L, ele é a junção do nó mais o el. Né? Então a gente só come uma das vogais e junta tudo com apóstrofo, porque de fato ninguém vai pronunciar no elze, mas sim tudo junto, nolze, nolze mia. Mia também é uma negação. Tem a primeira negação e a segunda negação. Então a gente consegue utilizar assim. Nó, não, definitivo, esse com acento, sempre é o definitivo, aquele que vai antes de um ponto, de uma vírgula, sempre requer o acento, porque o som dele é diferente, é nó, fechado, enquanto o outro que vai junto com a frase é nola, no, ele é um som que não é fechado, né? Ele parece que tem um circunflexo ali, né? No. Então, nó, nol, ze, mia, não é, não, repete lá com o mia a negação. Depois, no final, a última pergunta é dandoe venhelo. Percebam sempre a questão dos acentos, ela é importante, né? Então, tem ali andoe, é fechado, não vai ser andoe, né? Porque o acento ele tá pro outro lado, esse acento ele tem um som de circunflexo, de fechado, tá? Andoe. E aí depois o outro sim é aberto, então é venhelo e não venhelo, né? Não vai falar com uma vogal anasalada, como é o costume do português. É aberto, venhelo. E mesmo assim o Vêneto vai assinalar, né? Porque vai acentuar para não virar um venhelo, por exemplo, uma possibilidade de uma pronúncia totalmente errada da palavra. É venhelo. E a última, então, explica-se, né? Ele vienzo da Treviso, que eu havia comentado também essa questão do zo, do su, que são partículas que não raramente são adicionadas em contextos geográficos, e a gente vai estudar melhor isso daqui a pouco também, tá? Por que utiliza ele vienzo ou ele viensu e tal, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu não sei quem se habilita, e vou deixar à vontade, tá, para vocês. Quem se habilita em fazer fazer a leitura para nós aqui, duas pessoas, tá? Duas pessoas que queiram fazer a leitura, tá? Então, um vai fazer a letra A e outra a letra B. Quem seria o primeiro? Pode ser o André, se habilitou para ser o primeiro, uma segunda pessoa, só para a gente fazer, exercitar. Então, o Paulo, André e o Paulo, para a gente conseguir ouvir. E aí, mediante as dúvidas deles, muitas vezes, geralmente, as dúvidas de um aluno, ela recai para todo mundo, tá? Então, vamos tentar fazer a leitura para a gente ouvir aí. O André pode começar com... André, tu sempre faz a letra A e o Paulo a letra B. Vamos lá, podem começar, André. Eu acho que o teu microfone tá meia boca, né? Eu não tô conseguindo escutar nada. Não tô escutando. Tem mais alguma outra pessoa que gostaria de fazer? Senão, vou fazer com o Paulo mesmo. Consegue me ouvir? O Paulo, sim. Ah, Ok. é o único que eu tô conseguindo ouvir até então. Bom, Paulo, pode começar a leitura. Pode ler todos, porque, enfim, vai lá. Ah, Kiseulu, Lueuze um nomo. Doezelo,
Else destar Venecia, cavedal dei Veneti. Coquiseo drio ciacolar, el faciacola con Padoan. Cosa fao de la oro? Lo else solda. Ma zeo messer? No, nolse mia. Ed andoe vagnelo, el vienzo da Treviso. Exato, isso mesmo. Muito obrigado, Paulo. Então, a gente não percebeu nenhum erro na pronúncia nem nada. É sempre importante, né, a gente fazer as pontuações justamente na hora dos acentos ali. Se vocês seguirem certos os acentos, vai ser difícil fazer cometer erros de pronúncia, tá? Então, sempre leiam devagar, como o Paulo fez ali, e vão tentando que aí, aos poucos, as coisas vão surgindo. Certo, então eu vou adicionar aqui para vocês. Tem uma atividade que a gente não fez na última aula, pelo que me consta, tá? Se a gente realizou, daí vocês podem me dizer, mas eu não tenho resposta nenhuma nela e é importante. Deixa eu apresentar aqui, ó. Apresento para vocês primeiro a atividade e depois eu mando o link. Então tá conforme que está escrito, né? Que a gente já estudou o primeiro e o segundo pronome singular vêneto. Qual que é o primeiro e o segundo pronome do singular vêneto? Quem é que saberia me dizer? Primeiro e segundo pronome do singular vêneto que a gente já viu em aula. Mi O primeiro e o e segundo. ti. Ti, exato. Então a gente já viu esses dois, não é verdade? O primeiro e o segundo, mi e ti. E acabamos de ver agora o que? O terceiro do singular, que é o lu. Daqui a pouco a gente vê o e lá também, que faz parte do terceiro, né? Portanto, assim, a gente vai fazer essa atividade aqui, que é traduza para o Vêneto. Olha só, vocês têm um material ali com tantas perguntas. Eu vou deixar essa atividade que a gente tinha aqui na tela, né? Porque vocês vão tomar muito por base também ela. Ali vocês vão conseguir olhar. Mas outras coisas, desde, ele é pollution festo, né? Então façam essas traduções, elas recaem sempre no que? Elas recaem majoritariamente, acredito, na terceira do singular, porque a gente já viu as outras, a gente já estudou as outras. Vamos focar um pouquinho nessa. Não é muita coisa, tá? São 7 aqui questões e façam a tradução. Então eu vou colocar o nosso link aqui da atividade tanto aqui no nosso chat, tá? Coloquei aqui no chat, eu vou mandar também para o nosso grupo de WhatsApp, para quem não consegue abrir aqui. Essa aqui é a atividade Fazer agora? 10. Isso. Ah, tá. Façam a tradução agora. Eu vou colocar o material aqui na tela. Tá? Deixa eu colocar o material aqui na tela, caso vocês não tenham, não lembro, acho que não, né? Ele está aqui. Vocês podem tomar por base isso que está aqui. Não são muitas traduções. E daqui a pouco a gente faz a correção. Mas vocês podem fazer com calma, tá? Não precisa sair correndo.
Consegue ouvir? Agora sim. Ah, beleza. Eu ia perguntar como que se diz militar em Veneto. Bom, pode ser utilizado o mesmo termo também. Militar mesmo? Sim, pode. Só adiciona a letra, a fórmula, né? Mas como no português, então. Pode ser militar também. Sim, interessante. Obrigado. Ou também é possível utilizar o próprio termo que está aí, tá? Soldar. Pode ser. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos algumas traduções para serem feitas. Por exemplo, quem é ele? A primeira, né? Quem é ele? A resposta, ele é Polúcio Anafesto. Como vocês conseguem encontrar ali no texto também, né? Na parte do quem é ele, há perguntas assim. A própria primeira pergunta é assim, né? Que se utiliza. Então, que, zelo, lu. Sempre vai ser desse jeito, né? A gente vai utilizar ali o interrogativo que, depois o verbo ser declinado para a inversão interrogativa, masculino, né? Zelo, que zelo, e pode adicionar ali o pronome também, não tem nenhum problema. Que zelo, lu. É verdade que poderia ser feito sem o pronome se eu quisesse. Pode ser feito também quizelo, tá? Então, mas adiciona ou sem, tá tudo certo. Quizelo ou quizelo, lu. Depois a resposta é sequencial, né? Lu, el, ze, ou el, ze. E o nome da pessoa. A próxima que nós temos aqui, quem é Jacopo Tiepolo? Mesma coisa, né? A gente vai lá e pega sempre a mesma estrutura, né? Chi zelo, Jacopo Tiepolo. E a resposta, Jacopo el ze doge de Venezia. Então lembrem que doge no Vêneto vai ser escrito com a letra Z e pronunciado igual, né? Com a letra Z, doze, não doge. Doze de Venezia. Então, Jacopo Elzedoso de Venezia. E a 3. Onde está Andrea Dandolo? Se vocês perceberem lá no nosso texto que estava na tela até agora, nós temos também uma pergunta, né, de localidade, onde está, enfim. Então, tem lá Andoe Geo, ou Andoe Gelo, né? Andoe Gelo, Andrea Dandolo. E a resposta, ele está em Veneza. Também lá no nosso texto tem, né, algo como Luelze de Star. Vocês lembram que tem essa estrutura ali? Luelze de Star, a Venécia, e repetindo aquilo que está lá, Cavedal dei Veneti. Tá? Basicamente a mesma coisa do que se apresenta ali no texto. Depois a 4. Com quem Vetor está conversando? Vetor também é outro personagem ali, militar que a gente tinha, se vocês darem uma olhada no material. Então, com quem? Com, lembra lá no início da aula que eu disse que o com do Vêneto era aquele co, co. Então, quem a gente já sabe que é que. Então, sempre tentem gravar, memorizar essas coisas, né? Quem é que? C-H-I. Se eu colocar o E, vai ser que é a mesma coisa que o português. Não é, né? Então, vai Então tem ser... uma pessoa que chama Vetor. Sim, sim, Vetor. Vetor Pisani. Tem lá. Então, Daí uma olhadinha, ele era militar, tá? Então, coqui, vetor, e aí vocês lembram que tinha o tal do presente progressivo, nessa aqui vocês poderiam ter copiado a estrutura que está lá, tá? Coqui, vetor,
zelo drio chacolar. O drio, né, mais o verbo no infinitivo, vai fazer aquele gerúndio que é ligado ao sujeito. Tá? Coqui zelo drio chacolar. Tem ali também uma coisa parecida. Depois, ele conversa com Coleone. Coleone é um outro grande militar, né, da República de Veneza lá. Então, Lu, el, fa, chacola. Eu posso responder utilizando o próprio verbo far, né? Lu, el, fa, chacola. Ou, se eu quiser, dá para fazer também Lu, el, chacola, né? Apesar de, às vezes, parecer um pouco estranho, não está errado, mas é um pouco mais nativo falar que Lu, el, fa, chacola do que Lu, el, chacola, tá? Pode ser. Então, Lu, el, fa, chacola, Coleone. E o chefe militar, pode ser usado el cao ou el paron, tanto cao quanto paron vai se entender direito, tá? El cao militar, como foi o colega perguntou, né? Da República, certo? Depois, passando na 5, a gente vai ter aqui com o que ele trabalha. Então, a gente tinha uma estrutura bem típica ali. Cosa falo de lavoro. O que ele faz de trabalho? Vai ser a nossa pergunta. Cosa falo de lavoro? E é a resposta. Ele é historiador oficial. Vocês lembram que tinha um tal de Andrea Dandolo, da família dos Dandolo, lá no início que a gente estudou, que ele era historiador oficial da República de Veneza, e o termo que a gente encontra lá nas primeiras páginas é storigo, para historiador, oficial de Mesá. De Mesá, porque Mesá é o escritório, né? Então, de Mesá é alguém que é oficial, que trabalha realmente com aquilo de um modo profissional e reconhecido, né? Então, Lu Elze Storigo, com EGO no final. Lu Elze Storigo de Mesá, com acento no A, né? Dea Serenissima, né? O dela Serenissima, o dea a pronúncia, só que separa, escreve com a fórmula lá. Depois, o número 6, ele é líder naval? Que é a pergunta, né? Bom, a gente vai ter que fazer sempre utilizar, aqui sempre está sendo utilizado o quê? O verbo ser. Então, é necessário o verbo ser no masculino, singular. Bom, não precisa nem pensar, né? É zelo, sempre é zelo, porque é masculino no singular. Então, zelo cao na variola, poderia ser, né? Zelo paron na variola ou cao na variola. Então, os dois, vocês não vão errar. Sim, ele é líder naval e nobre. Então, dá para colocar ali. Se eles é cao ou paron na variola. E, que a gente tinha visto em nobre também, era messer. Né? Nós vimos aí no material, messer. Depois, o número 7, paládio. Né? Paládio, de onde vem? Paládio, da Andoe Venhelo. Também ali no material é possível encontrar referência. Ele vem de Veneza. Lu, ele vem de Venécia. Venécia. Lu, ele vem de Venécia. Muito bem? Então, basicamente, essas eram as traduções com base naquilo que a gente viu Vicenza. Na última é Vicenza. ali. Desculpa. Isso aí. Vicença. Isso. Tá? Então, 9 pessoas responderam depois. Agora 10. Quem não conseguiu responder até então, pode deixar ali o material aberto e depois responde, tá? É importante que vocês tenham. Eric. Aqui poderia ser Lu, ele vem su da Vicenza? Sim, Ou digamos, Zo, não nós sei estamos da o quê? A gente está tradução. falando sobre um paládio. De onde vem? Ele vem de Vicenza. Tudo depende de onde ele está indo, né? Se ele for, por exemplo, para Veneza, a gente pode utilizar, né? Dá para utilizar que, vamos ver no mapa, ele vem sul, né? A gente vai ter uma atividade ali. Preciso olhar o mapa de Vicenza agora, né? Não, eu quis dizer a questão da construção. É su da Vicenza? Ou da su Vicenza? Sim, É ele su vem de... sul da Vicenza. Daí seria, né? Ele vem sul da Tá. Vicenza. Sim, mas se não me engano, Vicenza ainda está, né, numa posição geográfica superior a Veneza. Então as pessoas acabam tendo que descer. Né? Então a gente pode colocar, por exemplo, ele vem sul da Vicenza. Né? Então
Então dá para utilizar Uhum. basicamente assim. A gente vai Ok, ter obrigado. um exercício com os mapas ali que facilita para a gente olhar também, né? Certo? Bom, tem 12 respostas aqui, pessoal. Depois vocês podem anexar mais, que eu vou dar uma olhada no particular, né, no privado, o que vocês fizeram também. Vou retirar agora aqui, colocar na tela nosso outro material. E então, essa outra atividade que tem aqui eu vou deixar para vocês fazerem de tema de casa e depois eu confiro e passo também para vocês. Só um minutinho que eu vou colocar lá no nosso grupo. Essa aqui é a atividade 11. Atividade 11. Tá, coloquei no grupo para a gente fazer depois, certo? Então, em relação aqui às conjugações, enfim, em relação ao verbo, o pronome lu, vocês têm alguma dúvida latente quanto a ele, pelo menos pelo que foi feito até agora? Ou tá ok, tá claro como ele é utilizado? Qualquer coisa vocês podem também falar, não tem problema. Vamos lá, passamos. Então, esse daqui é o verbo esser, a gente está ainda no verbo ser, tá? No caso do Vêneto, da boca, coloquial, enfim, da boca em Vêneto. Lu, el, ze, e a pergunta, como a gente já viu, como é que é? Ze, lu, lu. Então, mais uma vez, só para a gente constatar aqui, esse é o pronome e depois esse é o clítico. Tá? Então, é adequado que, se a gente quiser usar o pronome, se a gente quiser usar esse pronome aqui, tem que usar o clítico junto. Tá? Perdi minha conexão. Vamos lá, vou tentar retornar. Muito bem. Estou vendo aqui o Olá, vocês me resultado no escutam? formulário. Me escutam? Sim. Sim. Caiu a Agora conexão, sim. né? Enfim, é aquela coisa maravilhosa. Quando a gente precisa, então a conexão cai. Vamos lá, vou apresentar de novo aqui para vocês. Só um segundo, já vai mostrar. Então, a explicação que eu estava fazendo aqui, que o verbo ser, né? O lu vocês vão ter que utilizar sempre como pronome e é obrigatório depois dele utilizar o pronome clítico, que é o el. Agora, se vocês quiserem economizar e ir direto para o el, não tem problema. Dá para ocultar esse daqui e ir direto para cá para falar ele é. Tá? Porém, aí na hora da pergunta sempre vai ter que utilizar, né, o verbo ser aqui dessa forma, zelo, zelo. Tá? Então, se for algum contexto já que as pessoas já entendem, vocês nem precisam utilizar o próprio pronome lu de novo, tá? Mas, se quiserem, pode ser utilizado. Por exemplo, zelo lu que el gadito coeroba lá, foi ele que disse aquilo lá. Ou poderia, zelo lu que el gadito coeroba lá, ou zelo que el gadito coeroba lá, se já tiver definido já um contexto, é possível que as pessoas entendam, mas pode replicar ele ali também. Eduardo, queria falar alguma coisa? Sim. Eu estava vendo o resultado do formulário
para o grupo, tem vários comentários ali, né, interessantes de dar uma olhada, explicação por escrito, um feedback. Sim, claro, com certeza. Formulário, tu diz o formulário agora das atividades, isso? Isso, Sim, legal. bem rico. Bom, vamos lá então. Passando aqui, nós vamos ter uma atividade. Primeiro a gente vai ver um vídeo, tá? Depois a gente vai ter uma atividade aqui interessante. Na verdade, assistir o vídeo já é uma atividade. Então assistam o vídeo, digamos, participativos, né? E com atenção. Esta aqui é uma música que ela vai trabalhar justamente os pronomes que a gente estudou até agora, tá? Os 3 pronomes. É o mi, o ti e o lu. Tá? São esses 3 pronomes. Então vocês vão ver aqui na letra da música o texto, a letra em vêneto, vai estar ali na tela para vocês, e também a tradução em português. Então se atenham, prestem atenção, e depois a gente faz aí algumas atividades para vocês agora fixarem os 3 pronomes. Eu vou clicar aqui no link e coloco na tela, tá, para vocês. Vou deixar meu microfone fechado para não ficar ruído. Então, Pronto, caiu de novo, né? Mas é um saco isso aqui. Vamos lá, vamos ver se agora... Caiu de novo. Vamos ver se agora funciona. Vou colocar aqui na tela. Perché te m'ascolti, bravo amico, te ascolti e ha ragion. Migo fatto venir fora San Marco Rento el barcon. Mi parlo e ti te ascolti, vara che ase a storia. Mi meno San Marco, per la nostra memoria, ma senga gloria. Mi parlo e ti te ascolti, l'uel resta per sen. E le onde San Marco al nostro ren così tal ven. Hai 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 mi parlo e ti te ascolti, vara che ase storia. Mi meno San Marco, per la nostra memoria, ma senga gloria. Lui arriva a Venezia, lui arriva col mar. Mi meno il suo nome per Marco onorar. Chi te viene alla piazza, te guardi el leon. Mi el dose sustinian, te go fatto partisto don. Mi parlo e ti te ascolti, para che ase e storia. Mi meno San Marco, per la nostra memoria, ma senga gloria. Ali, 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 ali.
Muito bem, então, vocês conseguiram acompanhar a letra ali? Esse sotaque é veneziano, assim, né? É? Sotaque veneziano, quando puxa o R, né? Vocês Mais conseguiram, forte que o vênico, né? Parece, né? Isso, conseguiram acompanhar tanto a letra quanto a tradução. Então, agora a gente vai tentar, né, fazer essa atividade aqui. Deixa eu tirar aqui. Colocamos o material de volta. O que acontece? Nós temos essa parte aqui para relembrar um pouco a letra também. Deixa eu ver, vocês estão enxergando ele grande aí? Só você Não tem nada, não está publicando nada. Não está publicando. Olha, deixa eu ver se vai. Hoje decidiu não ajudar isso aqui, né? Só obedecemos o professor. Bom, agora foi. Tá lento, mas vai. Portanto, nós temos aqui para tentar colocar em ordem justamente aquilo que a gente viu na letra, né? Olha só, número 1. Ascolti, mi, parlo, ti, e. Tá tudo desorganizado, tá? Tá tudo desorganizado. Vamos tentar ajeitar essa primeira parte, a número 1. Tá? Tentem propor como é que apareceu lá na letra, como é que a gente consegue ajeitar isso. Tem ascolti, mi, parlo, ti, e. Vou fazer agora aqui o individual. Vocês podem fazer individual e também colocar aqui no chat, tá? Escrito. Como é que vocês organizariam isso? Entendi. Agora, capiu. São 12. Deixa eu fazer aqui. Olha, o Alexandre já colocou aqui também, mais ou menos uma organização que a gente conseguiria fazer, né? Então, pelo que nos aponta aqui, que está tudo desorganizado, a gente poderia formular, né? Mi parlo e ti ascolti, tá bom? Mi parlo e ti ascolti. Aí depois o número 2. Né? Venezia, lu, riva, a. Como é que a gente consegue organizar isso que fique numa lógica? Porque está tudo misturado, o número 2. Venezia, lu, riva, a. Lu, ó, o pessoal está escrevendo ali, né? Lu riva a Venezia. Lu riva a Venezia. Então, quem seria esse Lu que eles estavam se referindo na música? Lu riva a Venezia? Seria quem, será? Esse Lu. São Marco? San Marco, isso aí. Lu riva a Venezia. Então, o Paulo já colocou ali. Depois o número 3. Vien ti piazza a la te. Que está misturado também. Vai ser o quê? Aquilo que o Paulo já anexou ali. Ti te vien alla piazza. O que significa ti te vien alla piazza? Venha para a praça, né? Você vem, né? Você vem à praça, exato. E o número 4 também estava desorganizado. Leon, Vardi, te, elti. E o Paulo organizou para a gente, está aqui. Ti te vardi el leon. Você, né, olha, enxerga, vê o leão na Praça São Marcos. Eles estão se referindo aqui. Então, só cuidado aqui, Paulo. Tu escreveu ti te vardi le leon. Le não, né? El leon. Exato, então são essas as estrofes, algumas das estrofes que relembram a música que a gente tem, né? Depois aqui também nós temos os 3 pronomes que já foram estudados, mi, ti, o, lu. É necessário conjugar esses verbos aqui, na letra B, tá? Colocar o pronome. Qual que é o pronome correto? Vamos começar com parlo. O que eu coloco na frente de parlo? Será que é mi, ti ou lu? Mi. O Pedro acha que é mi, o Alberto também acha que é mi. É mi, né, pessoal? Porque
toda conjugação de verbo vai fechar, quando for para mi, vai fechar com a letra O, né? Mi parlo. E depois o escolti, é para quem será? Ti te ascolti. Isso aí. Pedro Alberto também aí, o Pedro escreveu, o Alberto falou ti te escolti. Verbo regular, fechando com i, vai ser ti, sempre. Número 3, riva. Quem é que eu coloco ali, pronome? Lui riva a Venezia. Isso. Tanto o Pedro quanto o Paulo também, o Pedro e o Alberto colocaram aqui, lui el riva a Venezia. E o número 4, vien, é para quem? Ti? Não, Não? não. Lu, eu, vien. Lu el vien. Ah, lui vien. Ah, é. Lu el vien, tá? Então a gente vai adicionar ele ali. Lu el vien. E o número 5, vardi, é para quem será? Para que pronome? Ti. Para Ti. ti, né? Ti. Ah, é. Ti, te, vardi. Paulo, pode escrever, pode falar. Paulo? Sim? Não estou escutando, Paulo. Ok. Esse do Vien, ele me deixou em dúvida no 3 do primeiro exercício, porque aqui tá Vien também, e era ti, te, Vien. Sim, não, pode ser adicionado sim, claro, para ti, só que o ti ele vai ter duas possibilidades, tá? Nesse aqui ele foi pensado pro Lu mesmo, porque o ti a gente vai conseguir fazer ti, te, vien, mas também ti, te, veni, tá? As duas Veni. possibilidades eles vão conseguir conjugar, ti, te, vien e ti, te, veni. É muito comum, sim, a gente ouvir o ti, te, vien. Apesar daqui ter sido pensado pro Lu, ele vien para não confundir a cabeça das pessoas aí, tá? Mas dá para adicionar também ti, te, vien. Exato? Beleza. Então, a gente resolveu essa atividade aqui. Vamos dar uma olhada no que teríamos aqui para fazer também. Vamos ver se melhorou. Ah, ok. Certo. Eu vou mostrar para vocês. Só um minuto, eu vou retirar aqui, eu já mostro e mando o link também. Primeiro eu vou explicar o que vai acontecer aqui, ó. Bom, o que nós temos? Então, segundo a letra da música, a conjugação é verdadeira ou falsa. Vocês vão ter que dar uma olhada na estrutura, na conjugação, tá, do que está ali, e assinalem se é verdadeiro ou falso. Aqui está em Vêneto, né? Par vero, mia vero. Depois também tem o caso de se for falso, só se for falso. Aí vocês escrevam o correto ali, tá? Se for falso. Então, basicamente é isso. Vocês vão assinalar se é verdadeiro ou falso, e se vocês pontuarem, assinalarem como falso, então escreve como deveria ser. Então, e aqui temos mais o que? Tem mais algumas coisas para a gente completar, mas aí é só completar. Se vocês não quiserem, o ideal, ok, seria legal se vocês escrevessem, ou vocês só podem copiar aqui e preencher as lacunas, até melhor, tá? Se puder, copiem, faz aqui, pega aqui, ó, copia, coloca aqui, preenche as lacunas de cada uma e depois está ok. E é isso. Vou colocar o exercício aí para vocês. Deixa eu colocar no chat, depois tem mais uma coisa para falar, tá aí o exercício. Como vocês podem ver, é para a gente fechar essa parte aqui dos 3 pronomes direitinho, tá? Das conjugações e os pronomes, tanto mi, ti e lu. Vou colocar no grupo também. Isso aqui é a atividade 12. Esse é para fazer agora ou para casa? Pode fazer agora. Pode fazer agora. O que não finalizar, daí vocês podem deixar aberto e finalizar depois, tá? Uhum.
Fernando, não consigo abrir o vídeo, não. Tá dando members only content. É só um minuto aí, deixa eu ver se eu resolvo. Agora é para ter resolvido. Tá sim, pra mim entrou já. Agora foi.
Então, pessoal, vocês podem entregar essa atividade aí depois. Eu vou conferir aqui com vocês. Então, eu vou pedir ajuda também aqui de vocês para a gente resolver algumas coisas ali. Olha só, segundo a letra da música, a conjugação verdadeira é falsa ou é vero ou falso? Que me parla e ti ascolti. Será que essa parte aqui é verdadeira ou falsa no início? Falso. É falso, falta uma palavra, né? É falsa, né? Então, portanto, a gente vai adicionar aqui o mia vero, que significa que não é verdadeiro, né? Ele está todo conjugado errado, ó. Se vocês perceberem, mi parla, esse daqui está errado, então não dá. Vocês podem conferir sempre com a música lá. Então, depois vocês podem conferir certinho, entregar a atividade. Eu só quero retomar algumas coisas para fazer a revisão aqui com vocês. Depois o número 2. A gente vai ter aqui San Marco, ele vem, Mená, Venécia, Rentum, Barcon. Será que tá tudo ok isso aqui? Pra mim tá. Parece que tá, né? Parece que tá. Então a gente adiciona aqui o Parvero. Parece que não tem nenhum erro. San Marco, ele vem, Mená, a Venécia, Rento, Barcon. Não parece ter erro nenhum. Então aqui a gente não escreveria nada. Depois, a número 3. Lu, ele vem, a Venécia, Partera. Será que isso está certo, está errado? Errado. Minha vera. Mia vero, né? Por quê? Ah, ele chegou por mar. Porque ele vem par mar, né, pessoal? Então ele vem de Alexandria até Veneza, óbvio que não vai vir por terra. Depois, número 4, nós temos aqui il dose Justinian, ele fa un don al povolo. Isso aqui, par vero ou mia vero? Minha vera. Mia vero, por quê? El 12 de Justinian, ele fa un don a San Marco. A San Marco. A San Marco. Passamos lá. Número 5. E leon che te varde regente a Piazza San Marco a Venezia. Par vero ou mia vero? Par vero. Par vero, né? O leão está efetivamente lá na praça. Depois, a gente tem aqui chi parlelo. Qual que é a tradução aqui para chi parlelo? Quem sabe fazer essa tradução? Chi parlelo. Quem Quem está fala? falando, né? Quem fala? Quem fala? Quem Fala. fala, né? Então, esse parlelo está declinado para o masculino. Era para a gente reescrever a frase inteira, depois vocês podem fazer com calma, com mi, ti ou lu. Então, sempre dê uma olhadinha ali, por exemplo, aqui, parlo e, obviamente, essa daqui é a primeira, a gente vai adicionar mi, né? Mi, parlo e ti, pode ser viro clítico também, se quiser, mi, parlo e ti, te ascolti, e assim vai seguindo para todos os outros. A gente vai ter que colocar as conjugações corretas. Aqui também, para preencher, né, para completar a palavra, por exemplo, migo fatto venhar fora, San Marco, rento el, quem sabe essa? Era dentro do quê? Barcon. Rento el barcon. Então, tudo vocês conseguem completar com a própria letra, né? Então, a carta em tel texto, procure na música. Também aqui para a gente procurar o que aparece, uma frase com mi parlo. Então, claro, vocês conseguem colocar o que está lá no texto, mi parlo, ti te ascolti também, lui arriva, ti te vien. Essas aqui são as que vocês precisam completar e depois também a tradução. Volto, tente traduzir. Portanto, a gente pode fazer uma tradução rápida aqui antes de passar. Mi parlo e ti te ascolti significa o quê? Quem sabe essa? Eu falo e você escuta. Tu escutas. Exato. Esse daqui. Lui arriva a Venezia col mar. Ele chega a Veneza pelo mar, né? Pelo mar, exato. E o número 3. Ti te vien alla piazza. Significa o quê? Você veio para a praça, né? Você vem, né, para a praça. Exato. Depois 4. Ti te vardi e leon. Olha o leão. Isso. E 5. Mi meno el suo nome. Eu trago o seu nome? Traga o seu nome. Então vocês perceberam que tem um apóstrofo aqui. Ele pode acontecer muitas vezes no Vêneto, tá? Da pronúncia sair nome, então a gente coloca um apóstrofo ali, ocultando a letra E. Isso aqui acontece muitas vezes também.
Bem? Esse meno é bem pouco intuitivo, né, pra Isso, gente. exato. Mas ele vai ser utilizado tanto para levo e também trazer. Tá? Então, quem não finalizou a A atividade, gente conhece finaliza o meno depois. male, o meno como um sinal como menos. Não, mas vem do verbo menar, né? Com um R. É aí por isso que eu vou fazer a conjugação. E em italiano, como é que é esse meno aí? Portare, né? Portare. Portare. Io porto. Io Certo? porto. Meu Deus. Então, pessoal, deixem aí aberto, depois vocês podem completar. Enquanto isso, eu vou lá, vou passar aqui. Agora que a internet resolveu voltar a todo vapor, vamos aproveitar. Né? Vai mandar mais uma tarefa. Não, 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 não. Tá Vamos lá. animado hoje, hein? É porque tinha coisas que tinham sobrado das outras aulas, da aula passada a gente não teve, né? Não deu para fazer com calma essas coisas. Então vocês fiquem com essa tarefa ali. Olha só, advérbio de direção, que era aquilo que a gente estava falando, né? Sobre su e zo. Agora sim a gente consegue trabalhar isso. Então, eu coloquei algumas frases de exemplo para vocês. Só deixa eu mover aqui, ó. Aí, acho que aqui faz... Aí. Então, o que acontece? Lui de estar a Venezia in cui, ma il viaggio da Treviso. Agora a gente consegue analisar direito isso. O que significa? Vamos tentar fazer as traduções por partes para quem se sente à vontade. Aí. Lui da estar a Venezia in cui. O que significa isso? Está em Veneza hoje, né? E quem está em Veneza hoje? Ele está em Veneza hoje. Exato, É, né? sim, Luiz, Então nós ele. temos aqui Lu. Lu elze de estar, vocês já sabem, olha, funciona tudo por bloco frasal. Lu, el, nós temos pronome euclítico, que já vai tudo junto, não precisa pensar, né? Ze é o verbo ser, está, e daí ele vai fazer o e e o estar também, né? Tanto no vêneto quanto no italiano, eles vão utilizar o e lá, né? E aí depois, de estar a. Isso daqui já é uma estrutura inteira para a gente utilizar para dizer a pessoa, né, está em tal cidade. Então, de estar a Bento, de estar a São Paulo, de estar a não sei o que, tá? Então, lui è de estar a Venezia, ancoi, é a palavra hoje em Vêneto, ma il viaggio da Treviso. O que significa isso, ma il viaggio da Treviso? Deu lá de Treviso. Isso, mas ele veio de Treviso, tá? Ele viaggio da Treviso. Então aqui a gente consegue se achar melhor. Por que ele viaggio da Treviso? Lá no mapa do Vêneto, se a gente for dar uma olhada, Treviso fica em cima de Veneza. É. Então ele desce, ele precisa descer para ir para Veneza. É por isso, ele viaggio da Treviso. Porque já foi a referência, foi dada a referência, tá? Que eles é de estar a Venezia. Quando eu já tenho a referência aqui, daí eu consigo trabalhar com os advérbios de direção. Daí facilita, né, para trabalhar com os advérbios. Mas Treviso não é tão alto assim, né? 80 metros acima do nível do mar, né? Parece. É um vale, ali é vale, né? Ali na sim, região ali verdade, de é verdade. Treviso, Vicenza. Mas tudo geograficamente, né? sim, é mais alta, mais alta. Tem que descer para ir para Veneza. Exato. Vamos dar uma olhada aqui a letra B. Então esse zo, peraí só, esse zo é Para baixo. né? É para baixo, vem zo da Treviso. Isso. Vem de tipo. Exato, é para baixo. Então, pessoal, quem é que se anima a ler essa para mim? El signor? Que confuso isso aí. Il signor Palladio, ele vem da Vicenza. Ok. El signor Palladio, ele vem da Vicenza. Alguém conseguiria me explicar por que não tem zo nem su aqui nessa frase? El signor Palladio, ele vem da Vicenza? Por que será? Pensem um pouco, por que não tem nem zo e nem su ali? E lá na outra tinha. Porque não tem o destino. É isso aí, tá? Então eu coloquei exatamente para vocês fazerem esse raciocínio. Lá na letra A, perceberam o que tem aqui? Que a pessoa está em Veneza e aí há o complemento que ela desceu de Treviso. Tá? Aqui não, está falando só que o senhor Palladio, ele vem da Vicenza, que ele vem de Vicenza. Tá, mas eu não sei de onde ele está. Ele está onde agora? Não sei. Então não utiliza. Não se utiliza advérbio de direção, nem su nem zo, se a gente não sabe onde a pessoa está agora. Entenderam? Não precisa utilizar. Nem tem como, eu não sei. Certo? Eu não sei se ele desceu de Vicenza ou se ele subiu. Então, letra C. Quem é que lê para mim aqui a letra C? El signor Palladio. Ele de estar a Belum e para
Percussi ele vem su da Vicenza. Viram? Ah, agora eu sei, tá? Il signor Palladio deve estar a Belum. Bom, se eu olhar no mapa do Vêneto, eu sei que Belum é lá em cima, tá? Então, e percussi ele vem su da Vicenza, e por isso ele teve que subir. Não é verdade? Se vocês abrirem o mapa aí do Vêneto, vocês vão ver que Belluno está em cima. E aí, sendo assim, e Vicenza está no centro, é preciso subir para ir até Belum. É por isso, tem a referência ali. Vamos agora tentar colocar isso no contexto, por exemplo, aqui, né, dos dias de hoje também. Quem é que lê esse? El Alto? Vem da Belum. Exato. El Alto ele vem da Belum, ou B1. Também não vai ter advérbio de direção, porque eu não sei onde é que esse carro está. Tá? Então não precisa colocar nada. Se eu só sei a referência de um lugar, não importa, eu não sei de onde que ele veio. Mesmo que diga que veio de algum lugar, mas se não tem um lugar, eu não sei. Tá? Então não vou colocar nada. E a letra E, quem é que lê essa para mim? Letra E. Você ouviu, já perdeu um V ali agora, né? Exato. Manha tutto. El Z estará Roigo, mas el alto ele vem zo da Belum. Isso mesmo, né? El Z estar a Roigo, ma el alto ele vem zo da B1. Então o que aconteceu? El Z estar a Roigo, eu sei que a pessoa está lá em Rovigo, mas o carro, ma el alto, ele vem zo da Belum. Então, se a pessoa está lá em Rovigo, significa que o carro, enfim, o carro dela, né, que eu estou pontuando aqui, pode ser, ele teve que descer. Então ele foi para baixo, ele vem para baixo. Ele vem para baixo de onde? De Belluno, porque nós estamos trabalhando com os dois extremos do Vêneto. Belluno é lá em cima, no extremo norte, e Rovigo é lá embaixo, né? Lá embaixo. Então no extremo sul do Vêneto. Então, claro que ele teve que descer, eu vou falar, ele vienzou. Ele vienzou. El alto, ele vienzou da B1. É difícil entender vir de algum lugar, vir de baixo, vir de cima. Mas com o tempo a gente vai pegando, é claro. No início sempre vai ser difícil, tá? Mas é para vocês já irem se acostumando. Eduardo. Na verdade, essa questão de zo e zu seriam uns pontos cardeais. Se tiver cidade litorânea, nível do mar, eu vou usar o norte, sul, leste, oeste, em vez de montanha e praia. Pode ser utilizado também. Pode ser utilizado nesse sentido, tá? Então, mas a priori a gente utiliza principalmente para essa locomoção, né? Para os pontos, para a geografia em si. Bom, aí depois vocês podem ver aqui na letra F, il giocatore ele vem da Verona, mais uma vez, ele vem da Verona, mas eu não sei onde é que ele está. Então, tudo bem, deixa sem nada. Tá? Se é um lugar só que aparece, deixa sem nada. E a letra G, il giocatore ele deve estar in Alemanha, mas ele vem su da Verona. Vocês concordam que se a gente colocar no mapa, a Alemanha está em cima da Itália? Ela está para cima, né? Se a gente colocar no mapa. Então, para alguém ir de Verona, no Vêneto, até a Alemanha, ele tem que subir. Tem que subir. Se ele já está na Alemanha, eles vêm esto su da Verona. Ele veio subindo, né, de Verona. Seria basicamente isso. Foi para baixo para Verona, desceu para Verona. Tipo assim, desceu para a praia, subiu para São Paulo, essas coisas, né? Exato, isso mesmo. Então, essa é a lógica. Tá? Essa é a lógica que sobe ou desce. Tá? Eu vou tentar fazer aqui, ó. Vamos abrir isso daqui, tentar mostrar para vocês. O sotaque do veneziano é mais o R que eles se diferenciam do resto do Vêneto? Ou não? Basicamente sim, né? Sim, né? Vamos falaram que o veneziano é o napolitano do norte. Perigoso. Olha só, eu coloquei aqui, ó. Então, observe o mapa da região do Vêneto, né? Olha como é que é o nosso mapa aqui. Até coloquei ali tudo em Vêneto. Nós temos Rovigo, Pádua, Venécia, Verona, Vicenza, Treviso e B1. Então, nessa posição, a gente já consegue ter uma ideia melhor
para usar os advérbios de direção, né? Portanto, se eu tiver que colocar aqui, ó, me compare, eles de estar a Pádua, ma ele vien da Rovigo. Percebo que eu não utilizei nenhum advérbio, tá, de direção. Me compare eles de estar a Pádua, ma ele vien da Rovigo. Isso significa o quê? Vamos tentar fazer uma tradução disso. Quem é que se arrisca? Me compare eles de estar a Pádua, ma ele vien da Rovigo. Ele está em Pádua, mas vem de Rovigo. Meu compadre, esse compare. Meu compadre. Meu Ah, não compadre, acredito. né? Meu compadre. Acertei, não acredito. Ele Exato. está em Pádua, mas vem de Rovigo. Meu compadre está em Pádua, né? Mas Mas ele vem vem. de Rovigo. Mas, Rovigo. ok, ele tá onde? Tá aqui? Tá em Pádua, ó. Pádua. Tá aqui. E ele veio daqui. E agora? Será? Ó, ele fez isso daqui, ó. Foi para lá. Qual que é o advérbio de direção que eu utilizo, será? O que ele literalmente ele fez? Se ele saiu de Rovigo e foi para Pádua? Subiu. Ele subiu, se ele subiu, eu utilizo su, né? Então, como é que eu completo aqui? Me compare, onde é que eu coloco o su? Quem é que arrisca aqui? Vem su da Rovigo. Exato, então tem que reescrever. Me compare eles de estar a Pádua, ma ele vim su da Rovigo. Tá? Ele vim su da Rovigo. Vamos tentar fazer mais uma aqui, ó. La mare de Iani, la ze de estar a Treviso, ma la vim da Belum. Bom, agora eu já sei. Onde é que tá? Qual que é a tradução? Ela, Da Zubelum. Tá, a mãe da Yanni está em Treviso, mas ela vem de Belum. ela vem de Belum, né? Mas ela está em Treviso. Se a gente olhar para o mapa, ela está aqui e Treviso está aqui em cima, né? Então, ela teve que sair daqui para cá. O que ela fez? Ela subiu ou desceu? Ela estava em Treviso para Belum? De Desceu. Belum para Treviso, né? Belum para Treviso. Assistiu o texto ali. Isso aí, Desceu, de para Belum pra Treviso ela Treviso. desceu. Então, qual que é o advérbio de direção? Zo. Zo, né? Como é que a gente faz aqui, então? Como é que a gente fala? La mare de Iane, la ze de estar a Treviso, ma La vien zo da Belum. la vien zo da Belum. Exatamente isso, tá? E depois aqui também tem um mapa do Brasil. Vamos tentar brincar com o mapa do Brasil aqui, ó. Tá escrito: me envio da Rio Grande do Sul e vou fim em Mato Grosso. Ou seja, eu parto, né? Eu me envio, eu parto em Vêneto, né? Eu parto do Rio Grande do Sul e vou até ao Mato Grosso. Agora, se a gente olhar no mapa, vamos dar uma olhada. Nós temos o Rio Grande do Sul aqui, certo? E aí depois temos tem um negócio atrapalhando aqui. Mato Grosso ali em cima, ou Mato Grosso lá em cima também, né? Enfim. Qual que é... O que eu faço? Eu subo ou desço? Tem que subir. Subir, né? Então, eu vou utilizar... Como é que eu faço aqui? Vai ao sul, fim, Mato Exato. Grosso. Fim sul em Mato Grosso. Então, me envio da Rio Grande do Sul e vou sul, fim em Mato Grosso. Tá? Vocês entenderam como funciona isso? Certo? Entenderam? Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar pelo menos iniciar essa atividade aí. Vou passar para vocês. Fiz nem a outra. E só adicionem o advérbio, né? Só adicionem o advérbio aí. Vocês podem copiar, cola e adiciona o advérbio. Tá aí, coloquei no chat, eu vou colocar aqui no grupo também. Professor, Sim. o Eric estava perguntando aqui, e também a minha dúvida, Sim. se isso serve somente para norte e sul, ou também se você for falar que você está vindo de um lugar que é mais alto. Também de um lugar que é mais alto, serve para tudo, tá? Por exemplo, até dentro da cidade também pode servir. Acho que essa era a dúvida. Uma dúvida.
tem para quem sobe, quem desce, tem para leste e oeste? E vice-versa? Não comumente, não tem, mas só para quem sobe e desce. Interessante. É. Interessante. Para os lados, não tem. Faria sentido, né? Eduardo. Em inglês tem o termo downtown. Aham. É interessante se você notar que muita cidade parece que começa a partir de um rio ou um lago, e daí vai subindo subindo. as montanhas, né? Então, a gente poderia até utilizar isso. Eu estou indo para o centro, aí você usa o zoo, Aham. está indo para os bairros, o sul. Exato, né? Sim. Exato. Dá para utilizar também, né, nessa questão. O inglês e o Vêneto acabam tendo coisas bem assim em paralelo, né? Tanto verbos frasais, advérbio de direção, dá para fazer algumas comparações.
A gente estava conferindo também as respostas aí de vocês. Acho que a grande maioria entendeu como funciona com o mapa, fica mais fácil também, né? Então, Su, né? Su, Zo. Senza mai vinho Zo da Venécia. Então, só para orientar vocês de algumas coisas que eu estava vendo, algumas pessoas se perderam, né? Onde colocar o Su e o Zo, sempre depois do verbo, tá? Ele vai junto com o verbo. Agora eu já até perdi uma aqui, vamos ver. Por exemplo, aqui, I amighi desideriam andar dal Paraná indegol el Pará. Então, Paraná fica no sul, Pará em cima. Então, ele vai fazer um movimento de subida, né? Aí eu posso colocar o Su. Só que o Su, vamos colocar sempre depois do verbo aqui, né? Andar. Então, i amici desideriam andar su dal Paraná indegol el Pará. Indegol significa em direção, né? Em direção a tal local. Coloca sempre depois do verbo, né? Senão fica estranho em outros lugares, não se coloca. Aqui também, olha. Avevamo fatto un viaggio e ci mandai dal Tocantins fim em Santa Catarina. Então a pessoa desceu. Aí vamos colocar depois do verbo. O verbo aqui é o verbo andar. Claro que ele está conjugado aqui, né? Conforme nós temos aqui a primeira pessoa do plural, que a gente já vai ver direito isso também, que é o nuantre. Porém é necessário colocar aqui. Então, avevamo fatto un viaggio e siamo andai zo, né? A gente desceu dal Tocantins fim em Santa Catarina. E aí vai indo. Certo, pessoal, então vamos fazer o seguinte, se vocês terminaram, termina depois, aí deixa aberto, pode terminar depois. Aqui, antes da gente finalizar a aula, eu tenho aqueles verbos, não sei se vocês lembram, eu passei lá como atividade também para vocês fazerem no grupo, e eu tenho todos os verbos aqui, tanto aqui na parte do Vêneto, assim como lá na parte do italiano, tá? Então, porque a gente vai acabar utilizando eles para diversas coisas e volta e meia, vocês vão ver no conteúdo mais adição de outros verbos, né? Para a gente utilizar verbos, adjetivos também e outros, né? Só para recapitular, o que nós temos aqui que foi visto já? Então, verbo far, fazer, chapar, pegar, meter, né? Sempre precisa prestar atenção no acento ali, meter, ou butar, que é o colocar, né? Então, dar, tenher ou tenir, segurar, manter, menar ou portar, também vocês vão ver algumas coisas sendo utilizadas nesse sentido. Então, levar e trazer, mas os dois, né? Os dois vão ser utilizados. Não é que um utiliza para uma coisa e o outro para outra. Os dois são sinônimos e ambos são utilizados tanto para levar quanto para trazer. Aí, nós temos esse verbo aqui, deixa eu colocar o cursor porque senão dificulta.
tá? Raramente ele vai ser lido como laçar, apesar de que ele é escrito com a L fórcula. Geralmente as pessoas têm, né? Eu já tinha falado para vocês que a fórcula ela vai no início da palavra e no meio de duas vogais. Só que no início de palavra é muito mais comum que ela seja lida. É muito mais comum que ela seja lida e muito mais raro que ela seja cortada, mas acontece em algumas palavras dela ser cortada. Essa é uma dessas palavras que praticamente todos os vênetos, quando tiver escrito com a fórcula, eles vão ler assar. Assar, sem o L. Corta o L, tá? Então vai ser assar. Lu ele assa, né? O assa que ele faz, cosa que ele vuol. Deixe que ele faça o que ele quiser. Assa que ele faça cosa que ele vuol. Não vai ser laça que ele faça. Então, assa, assar. E em muitos casos também utiliza-se a letra D, né, em muitas variações, né? Daçar, daça que ele faça, né, e assim por diante. Então vocês podem utilizar ambas, né? O que vocês quiserem dessas duas aqui, tá perfeito. Só lembra que aqui não vai pronunciar. Catar é o nosso verbo para achar, encontrar, bisegar, procurar, né? Lu, ele bisega dappertutto, ele procura por tudo, por todos os lugares, ele bisega dappertutto. Iutar ou dar na mão, né? Que significa ajudar. Aqui, enfim, a expressão que a gente vai utilizar também no português, né? Dar a mão para alguém, para ajudar, para fazer alguma coisa. Esses aqui são aqueles verbos de ação e utilidade. Depois, os nossos verbos de movimento e direção. Andar é o verbo ir. Venhar ou venir, os dois são válidos. Vai acontecer, tá? Um com a letra A, o outro com a letra I. Os dois são válidos. Venhar e venir. Tem um acento ali. Depois, tem o verbo tornar, que significa voltar. Mas também é possível fazer com o verbo frasal andar in drio. Tá? Andar in drio. Nós temos andar fora, que significa literalmente sair, ir para fora, andar fora, ou venhar fora. Os dois são utilizados para falar de alguém que saiu, né? Vamos lá, vai falar Polo, ele se andar fora casa. O Polo saiu de casa. Ou Maria, la se venesta fora el suo lavoro. A Maria saiu do seu trabalho. Pode significar tanto o contexto literal, que ela saiu mesmo, saiu lá da porta do trabalho para ir para algum outro lugar, assim como ela caiu fora do trabalho, tá? Assim como no português. A gente vai utilizar sair nos dois sentidos, né? O sentido é que ela se demitiu, assim como ela saiu mesmo para ir para casa. Depois, vamos prestar atenção porque a gente tem um termo que ele é utilizado só para passear, que é andar em volta. Andar em volta. Quando a gente for lá para o italiano, vocês vão ver que existe o fare un giro, né? Fare un giro, que é também passear no italiano. E no vêneto é andar em volta, não é fare un giro, é andar em volta. Depois a gente segue aí com verbos frasais como andar rento, que significa entrar, ou venha rento. O vêneto, ele tem o verbo entrar com a letra I, mas ele nunca, jamais vai ser utilizado para entrar em algum lugar. Ele é utilizado em outros sentidos, que a gente vai ver mais tarde, mas não para isso, tá? Então, sempre o vêneto vai utilizar esses dois verbos frasais para dizer que alguém entrou em algum lugar. Então, o andar rento ou venha rento. Exemplo, Ioanni, ele se veniesto rento el barcon, que a gente estava vendo lá, né? Ioanni, ele se veniesto rento el barcon. O João entrou no barco. Ioanni, ele se veniesto, que aí eu já estou no particípio, porque eu estou falando que ele entrou, então se ele já entrou, eu tiro ele do infinitivo. Ele se veniesto rento el barcon. Ou, Ana, la se andà rento scoia. A Ana entrou na escola, la se andà rento scoia, tá? E assim segue-se. Depois nós temos o verbo chegar, que é arrivar, mas também, em certos casos, em contextos, pode ser feito com venhar também, sem sombra de dúvidas. Mas arrivar é aquele que é mesmo, tá? Andar via vai ser utilizado para partir ou também enviar-se, como a gente viu ali já no próprio exercício, né? Depois, verbo passar, normal, como no português, só muda a grafia. Correr, que é o verbo correr, corar, não é corar,
é correr, né? Tem um acento ali. E depois caminar, que é caminhar, movimento e direção. Passando pela nossa revisão aqui, tem o verbo dir, que é dizer. Depois, parlar, bacar ou descorar. Não é descorar, é descorar. Tem ali o acento, né? Eles todos vão servir para dizer falar. Depois, chamar, tanto para chamar quanto para ligar. Né? Se a pessoa, de repente, vocês estão falando com alguém lá no WhatsApp, e a pessoa vai perguntar: posso ir chamar-te um fiá? Né? Vocês vão entender, se não souber disso, vai pensar: tá pedindo para me chamar? Como assim? Não, tá pedindo se dá para ligar um pouco, né? Posso ir chamar-te um fiá? Posso ligar um pouco, né, para você, para falar mesmo? Responder, que é responder, demandar, perguntar, escrivar, escrever. Então, mais uma vez tem acento aí. Ledar, ler, escoltar ou aldir, também, que significa escutar. Despiegar, explicar, comunicação e socialização. Depois a gente vai lá para cognição, desejo e sentimento, que é o saber, saber, pensar, credar, olha o acento, não é credar, né? É credar, acreditar, crer, capir, entender, recordar, lembrar, desmentegar, esquecer. Então, no Vêneto, outra regrinha que a gente tem ali, na frente de muitas consoantes, a gente coloca a letra Z. Quando parece que está soando S, na verdade é Z. Desmentegar, tá? Esquecer. Vou ler, acabou saindo a fórmula ali, foi passear, depois eu coloco, tá? Vou ler, ovoer, querer, poder, como no português. E uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de memorizar, que é o tocar. Ele vai servir para falar dever, tá? Tudo que a gente deve fazer, que tem que fazer alguma coisa, a gente utiliza o verbo tocar. Me toca far, me toca laurar, me toca cantar, me toca fare esta lezione ancora per altri. Eu tenho que, eu devo fazer essa aula hoje para vocês, entendeu? É um compromisso, preciso. Então, tocar vai ser utilizado e, em alguns casos também, então, a gente pode substituir ele pelo conher, né? Por exemplo, Lu, el che cogne venhar qua. Ele deve vir aqui, ou seja, é um dever dele, é uma missão dele vir aqui. Né? Só que é muito mais comum a gente utilizar o verbo tocar. Não que o outro não possa, mas é mais comum. Depois, esperar, no sentido de esperar, de esperança, né? Não de esperar alguém aguardar, não é aguardar, isso aqui é de esperança mesmo. Né? Então, esperar é piacer, né, que é o prazer, gostar, amar, sentir, é tanto para ouvir quanto sentir alguma coisa. Então, sinto que la porta la sbatte, ou que la porta la sciocca, sinto que la porta la sciocca. Vai estar falando o quê? Que eu estou ouvindo que a porta bate, mas eu também posso dizer sento que il mio cor non funziona pipoito, né? Eu sinto que o meu coração não funciona mais direito. Dá para ser nesse sentido também, tanto de sentir quanto ouvir, certo? Vamos lá para rotina, trabalho e lazer. Manhar, já sabemos, né? NJ, som de NH. Bevar, não é bevar, é bevar, beber, dormir. Laurar, trabalhar, estudar. Crompar, a consoante vem para frente, tá? Crompar, comprar, pagar, julgar, jogar. Desmiciar-se fora, acordar, né? Verbo frasal. Depois a gente vai ter percepção e estado. Essar, ser, estar, parer, parecer. Me par que ela vem coi de sera, né? Me parece que ela vem hoje à noite. Me par que ela vem coi de sera. Restar, ficar ou restar também, né? Pode ser para restar, restou tantas coisas lá, né? Dá para utilizar o próprio verbo restar. Vedar, não é vedar, é vedar. Nassar, olha os acentos, né? Nascer. Moar ou cambiar, mudar. Fenir, acabar, terminar. Morir, morrer. Crescer, também tem acento ali, crescer. Invechar, que é o som de ti, né? Invechar, envelhecer. Então, percepção e estado, nós temos aí verbos que vamos passar a utilizar com mais frequência agora. Então, olha só, a última explicação que eu faço para vocês,
Depois, na próxima aula, a gente já começa com exercício utilizando aqueles verbos ali e com isso daqui, tá? Nós temos o tal e famoso que foi mencionado até agora e não pode mais esperar, né? Que é o presente progressivo. É o drill e um verbo no infinitivo. Se for a frase no presente, vai ser presente progressivo. Se for no passado, é passado progressivo. O interessante é que é progressivo, tá? Progressivo. O que nós temos aqui? Eu coloquei como exemplo para vocês algumas frases. Mi sondrio parlar. Então, existe essa forma, que a gente poderia chamar uma forma de gerúndio, que tanto o vêneto quanto o francês possuem. Diferente, com palavras diferentes, é óbvio, né? Termos diferentes. Mas a estrutura é a mesma. O vêneto eu não posso dizer eu estou falando como no italiano. No italiano, vamos utilizar o pronome lá. Io sto parlando. O italiano utiliza o gerúndio idêntico igual ao português. Eu estou falando. Io sto parlando. O vêneto não pode utilizar, tá errado. Eu não posso falar mi estou parlando, tá? É um erro crasso. Um vêneto precisa utilizar o progressivo. O progressivo se faz com primeiramente, né? Ele vai ter que ter provavelmente um verbo, tá? Na frente, mas enfim. Ele se faz com o drill mais o verbo no infinitivo. Isso daqui, tá? Drill mais verbo no infinitivo é o progressivo. Drill mais verbo no infinitivo. Então, isso daqui já forma, por exemplo, falando. Falando. Isso aqui forma comendo. Né? Isso aqui forma drill andar via, indo embora. Tá? Então, o drill mais verbo no infinitivo. Aí não interessa se o verbo é um verbo frasal, como está aqui, ó, é verbo frasal, né? Mas só que o verbo em si, a raiz dele está aqui, é infinitivo. Isso aqui é só uma partícula, tá? Não interessa. Aqui é o verbo. O que acontece? Como é que eu sei quando é que eu vou usar isso? Porque o vêneto vai ter gerúndio também, tá? Mas fica para um outro caso. O progressivo eu vou utilizar sempre quando eu estiver com um sujeito com objeto, um sujeito mandando. Né? Começou com um sujeito, quem que é o sujeito da frase? O sujeito é mi. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa. Tem um sujeito comandando a frase, eu preciso utilizar progressivo. Por exemplo, mi sondrio parlar. Eu estou falando, mas poderia ser qualquer coisa. Vamos utilizar... aqui, caneta, né? Caneta no vêneto é parucina. Parucina. Então, a caneta está escrevendo. Eu sei que caneta não escreve sozinha, mas assim como no português a gente utiliza essas figuras, né? Então, a caneta está escrevendo. La parucina, lazedrio escrivar, porque eu quero dizer que ela está funcionando. Sim, a caneta está escrevendo, pode utilizar, está escrevendo. La parucina, lazedrio escrivar. Aqui, ela já assumiu, né, a figura do sujeito aí da frase, né, o protagonismo da frase é dela, é a caneta, tá? Então, tanto pessoas como objetos, se alguém manda, se alguém está fazendo alguma coisa, é progressivo. Então, fica aí já gravado. Mi sondrio parlar, eu estou falando. Ti desidrio manhar, você está comendo. Lu, ele desidrio andar via, ele está indo embora. Depois nós vamos ter aqui, né? Justina desidrio pregar. Vocês lembram da Justina de Pádua, né? Justina de Pádua, a Santa Vêneta lá do início do cristianismo, né? Justina desidrio pregar. Justina está rezando. Enrico desidrio navegar. Enrico está navegando. San Marco desidrio rivar. San Marco está chegando. E depois, por último, Caterina desidrio paronçar. Caterina está comandando. Né? Caterina Cornaro, que a gente viu também. Certo? Vocês conseguiram entender que é drill mais verbo no infinitivo que se faz? O progressivo, pelo menos no presente, né? Depois passado muda um pouquinho. Mas é isso. Depois na outra aula a gente vai fazer uma atividade utilizando o progressivo, o presente progressivo e também aqueles verbos que a gente já viu, né? Dá para utilizar nessas atividades. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso ou alguma outra coisa? Por enquanto? Tá bom. Então, antes da gente finalizar a aula, eu coloquei ele no nosso grupo que... Nós temos as 2 datas para as primeiras provas. Vocês lembram que a gente ia ter, né, uns testezinhos ali.
Então, no dia 14 de abril vai ser a primeira prova de Vêneto, cai o conteúdo que a gente estudou em fevereiro e março. No dia 28 de italiano, que daí a gente separa, fica melhor, e também cai o conteúdo de fevereiro e março, tá? Então, a gente vai fazer em aula mesmo, tem a explicação aqui no grupo. Vou passar, é tudo online, tá? A gente faz em aula, vai ocupar o tempo da aula, vocês podem ficar tranquilo. Eu prometo que eu não vou encher de muita coisa para vocês ficarem 7 horas fazendo o negócio, tá? Eu vou colocar as coisas fundamentais, vou reduzir para vocês conseguirem fazer tranquilo no tempo de aula, tá bom? Vocês podem utilizar o material, não tem problema, não é isso, eu não pretendo que vocês tenham tudo decorado na cabeça, vocês podem utilizar o material, consultar, e desde que esteja fazendo a prova aí. Depois eu passo o feedback nas notas, certo? Então, pessoal, agradeço muito a presença de vocês e nos vemos na próxima. Ciao ciao, Strucon, abbraccio in italiano e Strucon in veneto. Buonanotte. Grazie. Abbraccio. Grazie. Ciao, ciao. Grazie mille.